Porque se a mulher dissesse assim, cara, hoje eu quero transar porque eu gosto de transar, porque sexo faz bem, porque sexo muda tudo, a mulher vai ter ação para ela própria buscar esse desejo, sem precisar do outro. Esse é o desejo responsivo, na verdade. Que depois, isso já é pesquisa, né? Rosemarie Basson trouxe em 2002 essa pesquisa em relação a desejo. É, depois de 1 ano e meio a 2 anos, em relação estável e duradoura, já vão fazendo as contas aí quem está em casa e quem está aqui na bancada também. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, o desejo ele deixa de ser espontâneo para virar responsivo. Esse responsivo quer dizer que ele responde alguma coisa. Se for sempre o parceiro que vai procurar essa mulher, daqui a pouco ele é o chato. Porra, cara, de novo. Meu, tu só me procura pra isso. Não, tu só tá levando esse lixo pra fora agora porque tu quer me comer daqui a pouco. E ele Não, começa a tu reclamar também. Pô, só eu que também, procuro. total, exatamente. Até que chega um momento que ele diz assim, Cláudia, eu parei de procurar. Porque já estava incomodando já estava percebendo que estava. Então, assim, eu fico perguntando o que que essa mulher precisa ter para que ela comece a despertar o próprio desejo? Porque ou ela não encontrou prazer no sexo, que isso também pode acontecer, porque a mulher, muitas ainda fingem ter prazer, enquanto na verdade elas não têm. Por isso que tem o Laboratório do Prazer que ensina desde o prezinho lá para até chegar num mestrado, num doutorado, não é? Ou ela não entendeu como o desejo dela funciona. E muitas mulheres elas gostariam de estar mais ativas, mas elas não sabem como despertar. Então, o aprendizado eu acho que é muito individual. Se as mulheres tivessem tido a mesma liberdade sexual desde sempre como os homens tiveram, talvez essas mulheres dominassem melhor o próprio corpo para dizer, cara, hoje eu quero transar. E aí vai para casa, já vai escutando um áudiozinho, já vai escutando um áudio erótico, chega em casa, já vai tocando o próprio corpo, vai tomar um banho gostoso, já começa a se tocar intimamente para ter uma sensação prazerosa, e não fazer o tcheco-tcheco de checklist de banho de noite, né? Então, essa mulher ela pode ser muito mais ativa sexualmente. Aí, esse homem já não tem todo esse trabalho, mas isso é uma questão de educação. Por isso que eu trabalho com educação em sexualidade positiva. É isso. É trazer essa mulher o conhecimento que ela precisa para que ela seja mais ativa. Os homens, eles estão. Desculpa, Rogério, Não? mas os homens, eles estão prontos quase sempre, assim, mais do que as mulheres? É, biologicamente sim, né? Sim, se for olhar na natureza, a fêmea tem um período do mês. Sim. E se a fêmea não tá no cio, nenhum macho chega perto. E se o macho chega, ela avança. Já sabe, né? Né? Já sabe que vai dar briga. Então, a fêmea, nós mulheres, a gente também tem um período do mês. Que ali é o período que a gente está ovulando, Que é que que tá Deus está. menstruada e não quer nada, né? Não, que Deus está dizendo assim: vamos fazer filhinho? Mas e essas mulheres que tomam anticoncepcional? Então, aí ela contínuo? entra numa neutralidade, ela já não percebe esse impulso biológico. Então, aquilo que você me perguntou, Precisa de os mais homens estímulo, talvez. também. Sim, sim. O homem, ele naturalmente, vocês podem procriar todos os dias. A Sim. mulher não. Então, biologicamente, numa questão biológica, a gente tem uma diferença. Que é a famosa Né? tabelinha. Que é assim. Eu tenho uma tabelinha em casa de 4 anos. O que eu sempre falo muito Tá para os sempre homens é assim. Não, né? Não, a Sofia foi na tabelinha e nasceu. O que eu sempre entendi. costumo Entendeu? educar, ensinar para os homens é assim: a mulher ela tem um ciclo de 4 fases. Se a gente tem 4 fases, então, com sorte, 4 ou 5 dias no mês, essa mulher estaria mais ativa sexualmente, que é o impulso biológico. Só que nesse período não deveria ter a influência dos farmacos, né, de anticoncepcional, enfim, sobre. O filho não pode estar doente, a conta não pode estar atrasada, a casa não pode estar suja, senão tudo impacta. Né? O homem não, o homem às vezes ele é mais simplista. quase Cara, eu tipo, só não, quero dar uma conjunção zinha. ali, Marte alinhado tudo Tem que estar alinhado, alinhado. Entendeu? difícil, né? Então, o homem não. O homem, eu tiro isso daqui, tudo bem que não são todos, não é? Tem homens que esse Tem homens que estresse tem do o dia a dia, período o trabalho, fértil tal. também. Tem homens que ele já começa a ter uma queda no desejo, né? A Sim. pandemia, por exemplo, eu consegui observar muito isso no consultório. Cláudia, ficou todo mundo dentro de casa, tipo, minha vontade de transar era zero. Era uma tensão, aquelas crianças, nunca tive tanto tempo com a minha parceira junto, né? Eu digo, e com as crianças quase Tanto é que sempre ela tá lá, né? resultou em muitos Sim, divórcios, de né? divórcio, Separações, tal. total. Boa. E tem a última aqui, né? Qual que é? Manda aí. De 0 a 10, quanto o sexo contribui no relacionamento? É mais ou menos essa última aí, né? Só que é interessante a gente saber que tem casais que não transam e são felizes.
Sério? Mas são Ah. minoria, não é? É minoria, mas não importa. Mas e aí? A gente precisa ter esse olhar pra minoria. Mas Não Tem precisa do casais sexo que- pra... Não, eu já atendi alguns Talvez não pra casais, mulher, assim. talvez não para um dos parceiros, geralmente é a mulher, Então, né? mas quando é pra um deles que não, aí a gente precisa tratar. Porque daí o relacionamento se faz a Sim, dois. sim. Né? Ou então eu falo pra algumas pessoas, digo, bom, essa é a conversa difícil que vocês vão ter que ter. Porque tudo bem se você não quer transar, mas se o parceiro ou a parceira quer, como é que vocês vão conciliar? Porque precisa chegar num consenso. Então, sei lá, vai abrir o relacionamento, vai, não sei o que vocês vão fazer, mas vocês vão precisar pensar sobre. Mas tem casais que eles não transam mesmo. Eles se dão super bem e tal. E eu lembro que uma vez eu atendi um casal que, inclusive, os dois eram médicos, e eles me procuraram porque eles transavam uma vez a cada 3, 4 meses. E a demanda deles era qual? Porque a minha pergunta é sempre essa: isso é algum problema pra vocês? Porque eu não tô lá pra dizer que vocês têm que transar 2, 3 vezes por Sim, sim. semana e Cada tal. um sabe o que é melhor, é? né? Cada um sabe o que funciona pra aquele relacionamento, né? E a demanda deles era só porque eles queriam engravidar. Não, quando a gente só quer engravidar, e se ficar nessa frequência aí, a gente vai demorar demais pra engravidar. Mas será que um deles não teria. Não está fazendo com a ausência do outro? Então, nesse caso, não. Nesse caso, era uma condição, eu acho, bem de profissão mesmo, muito plantão e tal, que o único pensamento que eu tive foi, puxa vida, mas trabalham tanto e ainda querem ter um bebê nesse momento, né? Mas engravidaram, porque na verdade eles me procuraram só para ampliar repertório, porque às vezes essas aulinhas de educação e sexualidade também passa por isso, né? Como tornar esse sexo mais interessante, né? Menos mecânico, menos tão formatadinho, né? É aquilo Sim. que a gente falou do roteiro, né? Tão roteirizado, começa assim, vira assim, faz assim, termina assim. Então, o sexo, Sim. quando ele fica nessa rotina, até de posição, que a gente sabe o tempo que demora Sim, para sim. virar, né? Ele fica desinteressante. Porque qual é a novidade que tem nisso? Tipo, é sempre igual. Agora, se tu coloca um negocinho ali no meio, um brinquedinho, um cosmético, uma massagem, Um um lugar negocinho diferente, diferente, né? um lugar diferente. Opa, isso aqui já ficou completamente diferente. Sei lá, a gente pode transar do mesmo jeito. Coloca uma venda nos olhos. Entendeu? Tá recebendo ou tá fazendo um sexo oral? Faça vendado. Faça com uma música junto. Muda todo o contexto. Então, às vezes, é pouca coisa pra gente ter uma sensação completamente Mas diferente. às vezes pode Sim. ser perigoso, né? Esses dias É. passou na TV que a mulher algemou o cara. Algemou. E aí saiu pro shopping com o cartão dele. E aí cortou. Não, cortou. É, Passou em Foi todos um os pouco canais pior do de que o sério, cartão. não televisão. vi. Tem uns 3 É. meses. Não, e ainda, ele a perdoou. perdoou e voltou com ela. Perdoou e voltou. E perdeu mesmo, Mas né? agora que vai sofrer ela, né? O cara não tem É. mais pênis, né? Agora quem perdeu foi ela mas também. o pênis né? não é tudo também, hein? É, sim, mas Às vezes o cara... mas serve pra alguma coisa. Agudo aí. Aí ela compra essa cinta. É. Aí ele compra essa cinta, tá tudo certo. É, Já tem um pênis. pra ela, né? Pra ela. É. E os homens, eles traem mais por desejo e as mulheres Eu acho- mais por... Acho que os homens não traem, não. Quem trai são as mulheres, não é? É, não, é uma pergunta, mas eu tô pronto pra discordar. Então, Desejo não, mas físico hoje... e as mulheres por falta de conexão emocional ali, talvez. Isso eu não vejo mais que isso seja uma regra. Eu acho que ainda acontece mais isso, não é? Mas não é uma regra. O que é interessante é a gente desmistificar um pouco essa questão de desejo, porque o desejo a gente não consegue dominar. A gente olhar para alguém e desejar aquela pessoa não é uma coisa que a gente domina. Né? Você vai olhar e você vai desejar. A gente pode dominar o impulso de fazer alguma coisa. E aí entra essa questão de traição, que daí a gente pode pensar, tá, mas o que é traição? Né? Por que o homem trai mais do que a mulher? Porque antes a gente tinha muito, e eu acho que ainda é um percentual ainda maior, que o cara busca fora o que às vezes não tá tendo em casa. Né? Então, ao invés de ficar incomodando essa parceira em casa que já se mostrou que não tá querendo transar, ele vai cumprir com essa necessidade fisiológica tal em algum outro lugar, não Sim. é? Mas não quer dizer que essa mulher também não traia porque um cara chegou e elogiou e se fez presente e tá ali, né? Jogou aquele chaveco e tal. Exatamente. Então, acho que ainda o maior número ainda é assim. O homem faz por uma questão muito mais instintiva, Fisiológico. fisiológica, e a mulher, às vezes, por essa necessidade de sentimento Mas é mesmo, né? De importante dizer atenção. que isso não é regra, lógico. Exatamente, mas não é regra. Na verdade, em sexualidade, nada é regra.
Mas se vê um percentual maior, né? Nessas situações, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, o cara por necessidade fisiológica, às vezes procura fora, e a mulher, às vezes, por necessidade afetiva, né? Uhum. Geralmente, os percentuais são maiores nessas áreas, né? Sim. Diferente da mulher, a maioria das mulheres fala, não, a gente procura mais por necessidade fisiológica, né? É. Não é assim, Não né? não é, mas assim, essa não é uma questão que tá tão centrada nessa questão de gênero, sabe? Porque a gente sempre pensa que o homem tem necessidade fisiológica, mas a mulher também tem. Ela tem Mas pela menos. testosterona, o homem não tem, sei lá, pelo menos 4, 5 vezes mais? Tem, mas a pouca testosterona que a mulher tem funciona bem pro corpo da A mulher. mulher precisa de menos, né? Entendeu? A mulher não precisa ter aquela mesma quantidade, não é? Então, não é que assim, a gente tenta fugir, né, em educação e sexualidade dessa questão de gênero. Ah, o homem trai porque é uma questão fisiológica. A mulher trai porque é uma questão afetiva. Porque às vezes também tem homem que sai até com prostituta e fica alugando a prostituta, fica conversando, fica contando os problemas da casa e não necessariamente transa com ela, mas ele quer alguém que o escute, que acolha aquilo que ele tá sentindo. Não é todo homem que Mas paga. acho que é a minoria É também, a né? minoria também, mas existe, né? Também tem. E a grande maioria é por uma questão de, sei lá, às vezes quer viver fora o que não vive dentro do relacionamento, não é? Agora, tem muitos homens, por exemplo, eu já trabalhei com alguns, assim, que eles traem, mas o que eles queriam mesmo era poder fazer dentro da relação o que eles fazem fora. Sim, também acho. Até numa questão de prática sexual. Até dizem, né, que os homens que têm em casa dificilmente ou em menor número procura fora, não é? Depende, porque tem homem que quer Na maioria. A gente Depende sempre até da vamos- necessidade Minoria? de cada Maioria, não, homem, vamos né? falar na maioria. Tá. O cara que, por exemplo, a mulher transa com ele, sei lá, vamos falar todo dia, Aham. vai ser mais difícil ele procurar fora. Na maioria. Na maioria, sim. Na maioria, sim. Só que depende do que ele busca fora. Entende? Porque às vezes ele quer uma prática diferente. Ele quer. Sim. Né? Quer algumas coisas. Mas entende-se que se o cara tá tendo em casa, por que que vai procurar Se fora? o cara alivia, ele. Mas Até- tem até- homem que até- gosta da variedade mesmo. Sim. Né? E é um cara que às vezes vai ter muita dificuldade em ser fiel. Verdade. Ô, Cláudia, como que, mudando um pouquinho da linha que a gente está seguindo, como que rola a prevenção aí, vamos falar no caso de mulheres, né? Mulheres homossexuais. Uhum. No caso do relacionamento hétero, você tem o preservativo masculino, você tem o Uhum. preservativo feminino. Já no caso do homossexual feminino, né? Que são Uhum. duas mulheres ali, como que rola essa prevenção? Porque rola aquela